Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta. E nós, nesta semana, tivemos momentos muito difíceis. Mas qual é o momento que nós brasileiros não passamos com esse desgoverno? Todos os dias são dias e momentos e segundos difíceis. Não tem para onde a gente correr. Foi nós que escolhemos? Isso não me pergunte, pergunte a cada um, porque o voto é secreto. Agora, eu tenho uma certeza absoluta. Não contribuí para que isto acontecesse porque eu tenho um princípio. Não gosto de prejudicar aquelas pessoas a qual tomo por adversário. Inimigos é coisa de pobre, mas uma pobreza tão extrema, tão mental, que beira a insanidade. Agora, nós estamos vendo, de fato, que o Partido dos Trabalhadores, juntamente com o presidente da República, nesse desgoverno, ele quer, de fato, acabar com o Brasil. Nós não temos para onde correr. Nós não temos para onde ou a quem buscar socorro. A nossa Constituição ela já não tem mais a sua validade à prática. Ela tem validade para ser falada por via de ser usada como pretexto para agir fora dela e contra aqueles que de fato estão enxergando os desmantelo, os desmanche dessa mesma democracia. Não é fácil, é claro que não é fácil, fazer o que é correto. Não é fácil. Mas eu gostaria muito de dar uma opinião em relação a esse governo, que ele deveria fazer melhor do que o presidente Jair Messias Bolsonaro. Lula, você quer derrotar o Bolsonaro? Faz melhor que ele. Faz melhor que ele. Porque do jeito que você está fazendo, você está metendo as mãos, ou pelos pés, aos pés pelas mãos. Você está andando de ponta cabeça. Você não sabe para onde vai, porque não tem plano de governo, não tem nenhuma ação concreta em relação à população. Você está massacrando todo mundo, está destruindo todo mundo. E começa pelos os nordestinos. Agora, todo o começo tem um meio e tem um fim. Ele não consegue mudar, não vai mudar, não tem como mudar. O desmantelo ele vai continuar. Eu ouvi um repórter da Globo perguntando ao chefe da Casa Civil, aquele mesmo chefe que comprou aqueles produtos respiratórios, né, aquelas máquinas, de uma pessoa que vendia maconha, mas que ele não sabia ler inglês, então comprou por 45 milhões de reais. Até agora, o Rui Costa não deu conta de saber onde está tanto as máquinas compradas, como também o dinheiro, porque ninguém foi atrás. E nós ouvimos essa figura falar para esse repórter da Globo, e ele perguntando, né, e aliás de uma forma até irônica, que iriam se fazer filas para ver qual era a empresa que iriam quebrar primeiro na área de manufaturados. Então a gente observa que essas pessoas não estão preocupadas com o Brasil. Eles estão preocupados em tirar o dinheiro do Brasil, ficar com esse dinheiro, impor um socialismo, destruir de fato os empresários e buscar os meios de massacrar todos que fizeram uso da verdade para conduzir ou responsabilizar os seus atos cometidos nos seus governos. E quando falo seus governos, estou incluindo da Dilma, que é a mesma coisa. Mas nós estamos assistindo isso, estamos assistindo calado. Mas por que as pessoas não fazem nada? Porque a Constituição, gente, ela não permite você fazer. É aí onde muitas pessoas se enganam. É aí onde muitas pessoas mergulham em um engano. Então, quando mergulhamos nesse engano, o que nós estamos vivendo, nós brasileiros?
Nós estamos vivendo uma mentira real que dói, que faz as pessoas sofrerem, que faz as pessoas chorarem, que faz as pessoas morrerem de fome. Isso é um genocídio velado. Essas questões, essas falas, esses atropelos na diplomacia que nós estamos vendo de mundo afora. E ainda mais, nessa mesma matéria para esse repórter, ele falou que se reclamar sobe os juros. Então, quando assistimos um governo anterior baixando os juros, esse nós estamos vendo a ameaça, tentando expropriar todo mundo à base do juro, da tomada. Eu recordo-me de uma situação muito bacana que o Rui Barbosa, quando ele foi ministro da Fazenda, nós estamos falando de Rui Barbosa, que numa conferência das Nações Unidas, ele até perguntou qual a linguagem que queria que ele falasse. Do tupi-guarani latim ao português e até inglês, porque ele também ensinou inglês aos americanos. Agora, me responda uma coisa. Esse homem, quando foi ministro da Fazenda, esse homem afundou o Brasil. E ele, com tanta sabedoria, encontrou o imperador Dom Pedro II na Europa e pediu desculpa porque não sabia o que era república. Nós estamos falando de pessoas inteligentes, nobremente inteligentes. Nós não estamos aqui citando pessoas como o Haddad, ministro da Fazenda, que fez 2 meses de curso de economia para dirigir um gigante da América do Sul e que alimenta mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas por dia. Nós não estamos falando desse ignorante. Agora você analisa Rui Barbosa e Haddad. O que você acha? Qual é a diferença que nós temos em cultura, em entendimento? O desastre dessas pessoas, elas não estão justamente na pessoa, está no conteúdo. Porque todos que se aproximam nessa linha de entendimento é como por obrigação, tem que destruir aquilo que o faz pensar. O seu cérebro, ele é entregue, ele é, dado como garantia de que você vai fazer aquele serviço sujo, imundo, necrótico. Essas pessoas é que estão no comando do Brasil. Essas pessoas que estão dando as cartas, sem governo, sem nenhuma outra ponto ou um outro ponto de vista, como podemos chamar plano de governo, administração, nada. Só com a intenção de destruir aqueles que se chamam brasileiros. E por via, tem pessoas até deles. Aliás, o cerne da pobreza nesse Brasil são essas pessoas que eles dizem companheiros, né? Que dizem militantes. Isso chegou a um ponto tão grande que nós podemos enxergar e enxergar a gente até enxerga, mas a gente não chega a um ponto. Por que as pessoas caem nessas condições? Será que é a cognitiva, o ensinamento que teve lá atrás, que não houve a percepção, não houve atenção, não houve pensamento, não houve linguagem, não houve aprendizagem? Uma escola falida, uma educação pífia, miserável? Dinheiro houve, mas não chegou para poder dar estrutura aos professores? Será que foi esse argumento, pontos de se discutir? Por que as pessoas não conseguem enxergar a destruição, a miséria, não conseguem enxergar o lucro proletariado armado até os dentes, não conseguem enxergar uma polícia que tentam e estar à beira de serem desarmadas, uma organização que se instalou no Brasil, onde a gente consegue enxergar
que aqueles que deveriam tratar de fato com rigor, porque poderes são poderes. Os poderes soberanos, eles não pode haver uma fala que possa arranhar. É comportamento de prática e execução e resultados. Não pode haver de forma nenhuma nenhum ponto que possa contradizer o soberano. E nós estamos vendo os filólogos hoje no Congresso Nacional discutindo quais são os pontos de vista de fala, enquanto outras pessoas estão simplesmente pondo em prática. É essas questões e é esses pontos que a gente tem que tomar, é esses pontos que a gente tem que observar. Porque se nós permitirmos, nós vamos virar uma sociedade, e sociedade socialista. E o pior de tudo, nem é com pessoas inteligentes, porque o Lula não é inteligente, o Haddad não é inteligente. Nenhum desses partidos tem pessoas inteligentes, tem pessoas anarquistas, tem pessoas audaciosas em algo que eles não têm entendimento para fazer. Quer as pessoas gostem ou não, mas é assim que está acontecendo no Brasil. E é isso que nós temos que suportar se não pensarmos, porque se nós não pensarmos e não reagir, assim como o Congresso não está fazendo seu papel direito, se nós não agirmos, nós estamos nos submetendo. Nós estamos submetendo a essas pessoas estupidamente ignorantes. E nós estamos assistindo que até mesmo aquelas pessoas que se dizem inteligentes, elas o seguem como se fosse o mestre, né, da sabedoria, cheio e vetado de qualquer investida que se possa dar, que ele não possa te dar uma resposta. Nós temos que mudar esse Brasil. Para mudar esse Brasil é preciso que todos nós venhamos ter consciência. Essa consciência, ela te dá o direito de você sair dessa bolha de mentira que nós estamos vivendo e viver um Brasil de verdade, onde venhamos respeitar uns aos outros, que a propriedade venha a ser respeitada conforme o artigo 5º da Constituição, parágrafo 7, se não me engano, que é direito de propriedade. Então, vamos fazer isso, porque se não fizermos isso que estou te falando, vai acabar até mesmo a Constituição, ao qual nunca foi posta em prática. Um abraço a todos.